Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Este é o último vídeo do estudo do livro Vida Após Vida, do Dr. Raymond Moody, um livro escrito em 1976, dedicado a recolher testemunhos de pessoas que foram consideradas clinicamente mortas e voltaram à vida. Este livro está organizado por capítulos e tem em cada capítulo excertos de testemunhos dentro do tema desses capítulos. E vamos começar estudando, neste vídeo, o capítulo Novas Visões da Morte, onde o primeiro testemunho diz: suponho que esta experiência modulou algo na minha vida. Eu era apenas uma criança quando isto aconteceu. Tinha só 10 anos, mas agora, depois de uma vida inteira, estou completamente convencido de que há vida depois da morte. Sem sombra de dúvida. E não tenho medo de morrer. Não tenho. Conheço gente que tem muito medo. Pavor mesmo. Eu sempre rio comigo. Mesmo quando ouço gente duvidar de que haja um após-vida. Ou dizer, morreu, acabou. Muitas coisas me aconteceram durante a minha vida. No negócio, já me ameaçaram com um revólver encostado às minhas têmporas. E não me assustou muito, porque eu pensei, bem, se eu morrer mesmo, se me matarem de fato, sei que ainda vou continuar vivendo em algum lugar. E é interessante esta segurança, não é? Que dá a pessoa passar por uma experiência de transcendência física. Por isso é que é bom nós procurarmos, durante a nossa vida, encontrar meditação, encontrar método de concentração mental para que possamos transcender o físico e possamos comprovar por nós mesmos a sobrevivência do espírito fora do corpo. O segundo testemunho diz: quando eu era garoto, tinha um medo terrível de morrer. Costumava acordar de noite chorando e tendo acessos. Minha mãe e meu pai corriam para o quarto para saber o que tinha acontecido. E eu dizia que não queria morrer, mas sabia que tinha de morrer. E perguntava se eles podiam impedir isso. Minha mãe conversava comigo e me dizia: não, é assim que as coisas estão dispostas e todos temos que enfrentá-las. Dizia que todos temos de encarar isso sozinhos e que quando o momento chegar vamos nos sair bem. E anos depois da minha mãe morrer, eu conversava sobre a morte com a minha mulher. Ainda a temia. Não queria que ela viesse. Mas, depois dessa experiência, não temo mais a morte. Desapareceram aqueles sentimentos. Já não me sinto mal em enterros. Como que me alegro com eles, porque sei que pelo que passam as pessoas mortas. Acredito que o Senhor me enviou essa experiência por causa do jeito que eu me sentia com a morte. Naturalmente, meus pais me consolaram, mas o Senhor me mostrou o que havia. Ao passo que isso eles não podiam fazer. Agora eu não gosto de falar sobre isso, mas sei que estou perfeitamente satisfeito. Interessante como muda completamente a postura da pessoa em relação a algo que é inevitável e possivelmente é aquilo que é o mais certo em nossa vida, nós morrermos. E porque a sociedade não procura conhecer mais algo tão intenso na vida da sociedade. A pessoa está aqui e no momento de seguir já não está. Isso é muito forte. Por que não estudamos isso? Por que não trazemos isso para o debate dentro das escolas, na família? Porque é visto por tanta gente como um tabu e evitam falar sobre a morte e estudar. E aí está um dos grandes problemas da sociedade atual. É porque para aprender a viver é preciso aprender a morrer. E para aprender a morrer é preciso aprender a viver. E possivelmente é o estudo mais elevado que existe aqui na Terra. Estudar a morte. Porque a morte nos transporta para estudos ainda mais elevados. O terceiro testemunho diz: agora já não tenho medo de morrer. Não é que eu sinta um desejo de morte ou queira morrer imediatamente. Não quero, neste momento, estar vivendo do outro lado, porque tenho que estar vivo. E é aqui.
A razão pela qual não tenho medo de morrer, portanto, é que sei para onde vou quando deixar isto aqui, porque já estive lá antes. Então a pessoa, ela tem, neste caso, um senso de responsabilidade de estar aqui, porque é aqui que ela agora deve estar. Mas tem testemunhos de pessoas que por elas iam, mas não vão, nem cometem, por exemplo, um suicídio, porque não, elas sabem que é para estar aqui agora. Apesar de quererem, é estar no outro lado, por já terem experimentado. O quarto testemunho diz: a última coisa que o ser de luz me disse, antes que eu voltasse ao corpo, à vida, foi que ele voltaria. Ele estava-me dizendo que eu ia continuar a viver dessa vez, mas que chegaria a hora em que ele entraria outra vez em contacto comigo e que eu morreria de verdade. Por isso, eu sei que a luz voltará, e a voz também. Mas quando, não estou certo. Acho que vai ser uma experiência muito semelhante, mas creio que ainda melhor, de verdade, pois agora sei o que esperar e não ficarei tão confuso. Não acho que eu queira voltar muito breve, porém. Ainda quero fazer algumas coisas aqui embaixo. Nós podemos ver essa luz voltar com a meditação. Com a meditação certa, nós podemos ter contato direto com a luz, porque a luz somos nós. Nós, aqui neste último vídeo deste estudo, depois de muitos vídeos que nós temos estado a apresentar, do estudo do Bardo Todol, e toda esta coleção de vídeos do estudo da vida após vida, agora nós podemos falar que nós somos luz e a luz somos nós. E este ser somos nós. É uma dicotomia. Quando nós estudamos a espiritualidade, encontramos certas percepções que aparentemente são contraditórias, quando examinadas à luz da racionalidade. Porque nós, por exemplo, nós temos a experiência de que um objeto não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas nós, como somos pontos de consciência, sem forma e sem dimensão, em nossa natureza espiritual, nós não estamos sujeitos a essa lei da coordenada única, de localização única. Então nós podemos estar manifestados em pontos geográficos diferentes e podemos nos manifestar como seres diferentes, ainda que alguns desses seres não tenham consciência de o que são, estão com amnésia. Mas só existe um aqui. E isso pode ser comprovado. Pode ser comprovado por nós aqui em vida, em profundos estados de meditação, onde nós de repente descobrimos que não existe um grupo de pessoas meditando ali na sala, só existe um ponto de consciência, sem forma e sem dimensão, manifestado de diversas formas, em diversas pessoas, como sendo diversas pessoas. O quinto testemunho diz: alguns dizem que não estamos usando a palavra morte porque estamos tentando escapar dela. No meu caso não é verdade. Depois de você ter tido uma experiência pela qual eu passei, você sabe dentro do seu coração que não existe coisa tal como a morte. Você apenas termina um curso e começa outro, como passar do primeiro para o segundo ciclo. O sexto testemunho diz: a vida é como um encarceramento. Neste estado não podemos mesmo compreender o quanto os corpos são uma prisão. A morte é uma libertação tal como uma fuga da prisão. Não posso pensar em uma comparação melhor. Mas nós já vimos que existe a possibilidade desta prisão ela continuar no pós-despertar, mas manifestando-se de uma forma diferente. Porque aparentemente, se realmente existe a reencarnação, se realmente existe o condicionamento do despertar da memória, então existe um sistema de controle, porque o que nós vemos é que quando o espírito desencarna, ele abre
as percepções e passa a ter percepções que nem lhe foram apresentadas quando ele estava em vida. Por exemplo, a pessoa desencarna e encontra-se numa dimensão sem dimensão, que não tem tamanho, não tem dimensão, não tem forma, não tem espaço, não tem tempo. Ora, a pessoa passa uma vida toda bem simples aqui na Terra e ela não foi preparada para pensar em tais padrões de percepção e de realidade. Mas, de imediato, ela é deparada. Ela depara-se a si mesma, apercebe-se a si mesma numa realidade assim. Realidade sem espaço e sem tempo, sem forma e sem dimensão. Então, o que nos é mostrado é que o espírito está pronto para receber essas verdades maiores, mesmo que não tenha sido preparado para isso. Então, porque algumas coisas não são faladas? Porque alguns condicionamentos nos levam a ter que reencarnar e não nos permitem a libertação imediata para um estado crístico, para um estado búdico. Nas palavras do Dr. Raymond Moody, ele diz: mesmo aqueles que anteriormente possuíam alguma convicção tradicional acerca da natureza do mundo depois da vida, parecem ter-se afastado dela alguns graus após o seu próprio ressaco à morte. De fato, de todos os depoimentos que recolhi, em nenhum deles foi pintado o quadro mitológico do que jaz além. Ninguém descreveu o céu do desenhista, portões de madrepérola, ruas douradas, nem um inferno de chamas e demónios conforcados. Assim, na maioria dos casos, o modelo de um além recompensa-castigo fica abandonado e desconfirmado, até pelos muitos que foram acostumados a pensar nesses termos. Descobriram, para espanto próprio, que, mesmo quando suas ações aparentemente as piores e as mais pecaminosas foram revistas diante do ser de luz, o ser respondeu que não com ira e cólera, mas com compreensão e até com senso do humor. Quando uma mulher passou em revista a sua vida com esse ser, viu cenas nas quais tinha deixado de mostrar amor e tinha exibido egoísmo. No entanto, diz ela, a atitude dele quando chegamos a essas cenas era só de que eu estava aprendendo, mesmo nessas circunstâncias. No lugar do velho modelo, muitos parecem ter voltado com um novo modelo e um novo entendimento do mundo além. Uma visão que apresenta não um julgamento unilateral, mas sim um desenvolvimento cooperativo na direção da finalidade básica de autorrealização. De acordo com essas novas perspectivas, o desenvolvimento da alma, especialmente nas faculdades espirituais de amor e conhecimento, não para com a morte. Não para com a morte. Em vez disso, continua do outro lado, talvez eternamente, mas certamente por um período de tempo e com uma profundidade que apenas pode ser vislumbrada enquanto ainda estamos em corpos físicos, como através de um vidro fosco. O que é interessante é que quando nós ouvimos isto assim, dito assim desta maneira, que as pessoas, mesmo quando cometiam as piores atrocidades, elas se deparavam com o não julgamento, a não crítica negativa por parte do ser, né? E que o ser reagia até com algum humor e com muito amor. Nós ficamos a pensar, será que o conhecimento disto poderá dar às pessoas a liberdade para elas fazerem o que querem em vida, porque depois fica tudo bem? Uma coisa que precisamos assim lembrar é que o estudo dos casos de pós-morte são casos que as pessoas não chegam a morrer mesmo. Elas simplesmente chegam a um nível que se pode dizer que é um nível logo a seguir ao nível físico. Elas saem do corpo, experimentam uma dimensão sem dimensão, sem forma, podem se aperceber de si mesmas como um ponto de consciência, podem até se sentir com alguma forma, algum corpo espiritual, mas é uma realidade bem diferente desta. Muitas ficam
num estado de paz, de serenidade imensa, e nem desejam voltar mais. Mas é preciso lembrar que isso é o primeiro estágio. É o primeiro estágio. A pessoa entra e fica naquela plenitude e naquela serenidade. Mas e mais adiante? Quando a memória começa a trabalhar. Quando a memória começa a trazer as coisas que a pessoa fez em vida e ela começa a ter que mergulhar nelas e fazer uma revisão. Como será os níveis acima? Ser-nos-á permitido nós subir e purificar? Mesmo tendo levado uma vida violenta, uma vida cheia de sofrimento para os outros? O universo, a esse mundo, a esse nível, o universo espiritual, digamos assim, ele possui algumas leis que se defendem disso. Não dá para a pessoa se libertar indo pela via do ódio. É uma energia densa demais. Não tem como a pessoa se libertar e fluir para além dos multiversos multidimensionais que se expressam até em níveis espirituais. É preciso o amor, a leveza do amor para nos libertarmos. Então tem algumas linhas que defendem que o ódio deve ser colocado em prática. Preciso ter muita atenção com esse tipo de pensamentos. Porque a carga energética que se adquire com tais linhas, ela retorna. E no mundo espiritual, como a pessoa não está sujeita às leis da gravidade, é mais intenso. É mais intenso todo o sentimento. Seja positivo ou não positivo, ele é muito mais intenso. Vamos agora ver uma parte que faz parte ainda deste capítulo, que se chama corroboração. Ou seja, é procurar um pouco, não sei se provar será a palavra certa, a veracidade das experiências. E nas palavras do Dr. Raymond Moody diz: a questão que agora é saber se pode provar a realidade das experiências de quase morte, independentemente das descrições das próprias experiências. Vários médicos me disseram, por exemplo, que estão completamente atônitos a respeito de como pacientes sem conhecimentos médicos possam descrever em pormenor e tão corretamente o procedimento usado em tentativas de ressurreição, ainda que esses eventos tenham ocorrido enquanto os médicos sabiam que os pacientes em questão estavam mortos. Uma moça, por exemplo, enquanto estava morrendo, saiu do corpo e foi até um outro quarto do hospital, onde encontrou sua irmã mais velha chorando e dizendo: "Oh, Katy, por favor não morra, por favor não morra." A irmã mais velha ficou completamente atônita quando, mais tarde, Katy lhe disse exatamente o que tinha estado, onde tinha estado e o que ela dissera durante esse tempo. Recentemente eu tive tendo contato com alguns trabalhos recentes do Dr. Raymond Moody e o Lô está bem idoso, mas continua trabalhando dentro deste assunto, fazendo levantamento de testemunhos de pessoas que passaram por experiências de quase morte. E essa é a pergunta mais pertinente, será que é real? São reais estas experiências? Coloca-se a possibilidade de falta de oxigenação no cérebro, coloca-se a possibilidade de eventos neurológicos desconhecidos. E o Dr. Raymond Moody encontrou testemunhos, como por exemplo, uma pessoa que foi passar por uma cirurgia, aí ela teve uma parada cardíaca e ela entrou num estado de clinicamente morta e foi chamado um cirurgião que estava no hospital, que não estava acompanhando o caso, não tinha qualquer contato com a família, não conhecia o paciente. E esse cirurgião foi chamado à pressa. E ele foi
para a sala de cirúrgica, de operação cirúrgica, onde a pessoa estava ali na situação de clinicamente morta. E o que aconteceu foi que o médico, ele viu a vida da pessoa passar à frente dos olhos, como se costuma dizer. Porque o olho que vê é o olho mental, né? Mas a pessoa estava passando por essa experiência, vendo a sua vida passar-lhe à frente dos olhos. E isso, de alguma forma, foi transmitido para o médico. Ou seja, ele participou da experiência, mesmo não estando ligado nem ao paciente, nem à família. Ele nem conhecia o caso. Então existe uma terceira pessoa passando pela experiência. E isso mostra que não pode ser uma ação neurológica, que não pode ser uma falta de oxigenação no cérebro, porque uma outra pessoa está vivenciando. Um outro caso, semelhante a este, que agora foi descrito, da Katy, né, que foi à outra sala ver a irmã que estava chorando, teve um casal onde o senhor, isto também é um caso recente que o Dr. Raymond Moody levantou o testemunho, onde o senhor foi fazer uma cirurgia bem simples. Eu já não me lembro qual era a cirurgia, mas era aquelas cirurgias que vai lá, faz a cirurgia e volta para casa, né? Só que aconteceu, ele teve uma parada cardíaca e entrou no estado de clinicamente morto, né? E os médicos começaram a procurar ressuscitar ele. E ele estava fora do corpo, observando toda a ação. Aí os médicos começaram a desistir, porque não valia mais a pena estar a fazer os procedimentos de ressuscitação. E ele começou a dizer aos médicos: não parem que eu estou vivo, não parem. Mas ninguém ouvia ele, né? Que ele estava fora do corpo. Aí ele foi à outra sala, onde a esposa estava esperando, e a esposa viu ele. Olha bem, ele foi no seu corpo espiritual falar com ela, e ela viu ele. E ele disse a ela: vai lá dizer a eles que eu não estou morto, para eles não pararem com a reanimação, com a ressuscitação. E ela entrou dentro da sala cirúrgica e foi dizer isso aos médicos: continuem que ele está vivo, ele foi-me dizer que estava vivo. E os médicos ficaram todos surpreendidos, porque ninguém tinha ido dizer a ela que o marido tinha passado por aquela situação, né? E que era uma situação que não era esperada por ninguém. Ora, existe uma terceira pessoa passando pela experiência. E é isso que mostra que este evento, que em termos científicos nós podemos dizer que é um evento que ainda não está completamente conhecido, né? Apesar de em termos espirituais nós que nos abrimos a experiências espirituais, nós entendemos o que está acontecendo, mas em termos científicos, pessoas mais céticas, ele ainda não está completamente claro, né? Mas ao mostrar que existem terceiras pessoas participando da experiência, isso mostra que não é um efeito químico do corpo, é algo que transcende o corpo. E as pessoas céticas em relação à natureza espiritual destes eventos, essas pessoas são muito importantes no estudo dos casos pós-morte, porque a pessoa, ao ser cética, ela vai fazer as perguntas mais pertinentes de todas, e essas perguntas exigem ser respondidas. Então a pessoa que é cética, ela é muito importante na clarificação deste estudo. Dentro deste tema tem alguns testemunhos. O primeiro testemunho diz o seguinte: depois que tudo tinha passado, o médico me disse que eu tinha estado muito mal mesmo. E eu disse: eu sei. Ele perguntou: bem, como é que você sabe? E eu respondi: posso lhe contar tintim por tintim o que aconteceu. Ele não acreditou. Aí eu contei toda a história, desde o momento em que parei de respirar até o momento em que estava como que voltando. Ele ficou realmente chocado, vendo que eu sabia tudo o que tinha acontecido. Ele não sabia o que dizer, mas várias vezes me perguntou diversas coisas a respeito. O segundo testemunho diz: quando acordei depois do acidente, o meu pai estava lá, e eu nem mesmo queria saber em que estado me encontrava, ou como estava, ou como os médicos pensavam que eu ia ficar. Tudo o que eu queria era falar sobre a experiência pela qual tinha passado. Contei ao meu pai quem tinha puxado meu corpo para fora do prédio e até a cor das roupas que essa pessoa estava usando. E como me tiraram de lá. E até sobre todas as conversas que estavam ocorrendo naquela área.
Meu pai disse: bem, sim, essas coisas aconteceram de verdade. No entanto, o meu corpo estava fisicamente desligado todo esse tempo e não havia nenhum modo de eu poder ter visto ou ouvido todas essas coisas sem ser fora dele. O terceiro testemunho é um testemunho completo e com muitos detalhes. Então este testemunho aqui ele é mais longo do que todos os que já encontramos até agora, mas ele é muito interessante. E esse testemunho diz o seguinte: na ocasião em que isso aconteceu, eu sofria, como ainda hoje, de uma grave asma brônquica e enfisema. Enfisema. É um nome que eu não estou familiarizado. Né? Um dia entrei num acesso de tosse e aparentemente rompi um disco da parte inferior da espinha. Durante alguns meses consultei vários médicos queixando de dor agonizante e finalmente um deles me encaminhou a um neurocirurgião, o Dr. Yatt. Ele me examinou e disse que eu precisava ser internado imediatamente em um hospital. Eu o fiz e me puseram em tração logo de início. O Dr. Yatt sabia que eu sofria de séria enfermidade respiratória e chamou um especialista de pulmão que disse que o anestesista, o Dr. Coleman, deveria ser consultado se eu tivesse de ser submetido à anestesia para intervenção cirúrgica. Aí o especialista do pulmão que me tratou quase 3 semanas, até que finalmente eu estava em condições para que o Dr. Coleman me fizesse dormir. Finalmente, em uma segunda-feira, ele consentiu, embora ainda estivesse muito preocupado. Marcaram a operação para quinta. Segunda à noite dormi e tive um sono reparador até terça-feira pela manhã, quando acordei com grandes dores. Tentei virar-me e ficar em uma posição mais confortável, mas bem nesse momento uma luz apareceu em um canto do quarto, logo abaixo do teto. Era só uma bola de luz, quase como um globo, não muito grande. Não diria que tivesse mais de 30 centímetros de diâmetro. E quando essa luz apareceu, um sentimento se apoderou de mim. Não posso dizer que era uma sensação estranha, porque não era. Era uma sensação de paz e completo relaxamento. Eu podia ver a mão se estender da luz para mim e a luz dizer: venha comigo, quero lhe mostrar algo. Aí, imediatamente, sem nenhuma hesitação, levantei minha mão e segurei a mão que me estava sendo estendida. Ao fazer isso, tive a sensação de ser tirado para fora do meu corpo. Olhei para trás e vi que ele estava lá deitado na cama, o corpo, né? Enquanto eu estava subindo para o teto do quarto. Bem nesse momento, logo que deixei o corpo, assumi a mesma forma que a da luz. Tive a sensação, e tenho de usar as minhas próprias palavras para descrevê-lo, porque nunca ouvi ninguém falar sobre nada parecido, de que essa forma era definitivamente um espírito. Não era um corpo, só um vapor. Parecia-se bastante com as nuvens de fumaça de cigarro que a gente vê quando estão iluminadas e subindo em volta de uma lâmpada. A forma que tomou, porém, tinha cores. Havia laranja, amarelo e uma cor muito indistinta para mim. Acho que era violeta, uma cor azulada. Essa forma espiritual não tinha contorno como um corpo. Era mais ou menos circular, mas tinha o que eu chamaria de mão. Sei disso porque, quando a luz se estendeu para mim, eu a segurei com a minha mão. Porém, o braço e a mão do meu corpo ficaram imóveis, porque eu podia vê-los jazendo na cama, esticados ao lado do corpo, quando subi para a luz. Mas, quando eu não estava usando essa mão espiritual, o espírito voltou à forma circular. Assim, fui puxado para a mesma posição em que a luz estava e começámos a nos mover, através do teto e da parede do quarto do hospital para o corredor e através do corredor, parece que para baixo, até um andar inferior do hospital. Não tínhamos dificuldades em passar através das portas e paredes. Elas desapareciam diante de nós quando nos aproximávamos. Durante esse período, parecia que estávamos viajando. Sabia que estávamos nos movendo, porém não havia sensação de velocidade. Em um momento compreendi que tínhamos chegado à sala de recuperação do hospital. Bem, eu antes nem mesmo sabia onde era a sala de recuperação do hospital, mas chegámos lá e mais uma vez ficámos no canto do quarto, perto do teto, acima de tudo mais. Vi médicos e enfermeiras andando para cá e para lá com os seus aventais verdes e vi que estavam colocando uns leitos no lugar. Este sim então me disse, ele me mostrou, é aí que você vai ficar. Quando o tirarem da mesa de operações vão pô-lo naquele leito, mas você nunca despertará da posição em que o colocarem.
Você não saberá mais nada depois de entrar na sala de operação até que eu volte para buscá-lo algum tempo depois. Bem, não vou dizer que isso foi dito em palavras. Não era como se fosse uma voz audível, porque se tivesse sido, acho que os outros que estavam na sala teriam ouvido, e eles não ouviram nada. Era mais uma impressão que me vinha. Mas era numa forma tão vívida que não havia jeito de eu dizer que não tinha escutado ou que não tinha entendido. Era bem definida para mim. E o que estava vendo, bem, era muito mais fácil reconhecer coisas quando eu estava nessa forma espiritual. Eu não ficava imaginando. Agora, o que será que ele está tentando me mostrar? Eu ficava sabendo imediatamente o que era. O que ele tinha em mente. Nunca havia nenhuma dúvida. Era aquele leito, era a cama da direita, quando se entra vindo do corredor onde eu ia ficar, e ele me levou para ali com um propósito. Compreendi que a razão para isso era que ele não queria nenhum medo quando chegasse a hora do meu espírito passar para fora do corpo, mas queria que eu soubesse qual seria a sensação depois desse ponto. Ele queria me dar a confiança para que eu não tivesse medo, porque estava-me dizendo que não estaria lá imediatamente, que eu tinha de passar por todas as outras coisas antes, mas que ele estaria supervisionando tudo o que acontecesse e estaria lá para mim no final. Agora, imediatamente, quando me juntei a ele para a viagem até à sala de recuperação e tinha eu próprio me tornado um espírito, de certo modo, tínhamos estado fundidos em um só. Éramos ao mesmo tempo duas coisas distintas. Porém, ele tinha um controle total sobre tudo o que estava acontecendo no que me dizia respeito. E mesmo se estávamos viajando pelas paredes e tetos, etc., bem, parecia que estávamos em tal comunhão íntima que nada absolutamente podia me perturbar. De novo, era uma plenitude de paz, calma e uma serenidade que jamais encontrei em qualquer outro lugar. Assim, depois que me disse isso, ele me levou de volta para o quarto do hospital e quando voltei vi meu corpo, ainda jazendo na mesma posição em que estava quando o deixei, e instantaneamente eu estava de volta a ele. Creio que estive fora do meu corpo uns 5 ou 10 minutos, mas a passagem do tempo não tem nada a ver com essa experiência. De fato, não me lembro de ter mesmo pensado nela como tendo durado qualquer tempo determinado. Bem, tudo isso me espantou e me tomou completamente de surpresa. Era tão vívido e real, mas é mais ainda que a experiência ordinária. E na manhã seguinte, eu já não estava nem um pouco com medo. Quando fiz a barba, notei que a minha mão não tremia como nas últimas 6 ou 8 semanas antes. Sabia que ia estar para morrer, mas não havia arrependimento nem medo. Não ocorria o pensamento: o que é que posso fazer para que isso não acontecesse? Eu estava pronto. Bem, na quarta-feira de tarde, véspera da operação, na manhã seguinte, eu estava no meu quarto do hospital preocupado. Minha mulher e eu tínhamos um rapaz, um sobrinho adotado, e estávamos tendo dificuldades com ele. Por isso decidi escrever uma carta para ela e uma para ele, pondo minhas preocupações em palavras, e esconder as cartas onde eles só as pudessem encontrar depois da operação. Depois de ter escrito quase 2 páginas da carta para a minha mulher, foi como se as comportas tivessem se aberto. Comecei a chorar de uma vez, soluçando. Senti uma presença. E a princípio pensei que eu estava chorando tão alto que tinha perturbado uma das enfermeiras e que ela tivesse entrado no quarto para ver o que havia comigo. Mas eu não tinha escutado a porta se abrir. E outra vez senti a presença, mas não vi nenhuma luz dessa vez. E pensamentos e palavras chegaram até mim, exatamente como antes, e ele disse: Jack, por que você está chorando? Pensei que lhe agradasse estar comigo. E pensei: sim, estou feliz, quero ir muito mesmo. E a voz disse: então por que você está chorando? Eu disse: estamos tendo problemas com o meu sobrinho, você sabe, e tenho medo de que a minha mulher não saiba como educá-lo. Estou tentando pôr em palavras como me sinto e o que quero que ela tente fazer por ele. Estou preocupado também porque acho que talvez a minha presença pudesse ajudá-lo de algum modo. Então me vieram pensamentos enviados por essa presença. Uma vez que você está pedindo por alguém e pensando nos outros, não em Jack, vou conceder o que pede. Você viverá para ver seu sobrinho tornar-se um homem. E assim, de repente, desapareceu.
Parei de chorar e destruí a carta para que a minha mulher não encontrasse por acaso. À noitinha, o Dr. Coleman veio e me disse que estava esperando ter dificuldades em me anestesiar e que eu não ficasse surpreso de acordar e descobrir um bocado de fios, tubos e máquinas em volta de mim. Eu não contei nada do que tinha experimentado, apenas concordei e disse que ia cooperar. Na manhã seguinte, a operação demorou muito tempo, mas correu tudo bem. Quando eu estava recuperando a consciência, o Dr. Coleman estava lá comigo e eu disse, eu sei exatamente onde estou. Ele perguntou, em que cama você está? Eu disse, estou no primeiro leito à direita de quem entra pelo hall. Ele como que riu e naturalmente pensou que eu estava falando por causa da anestesia. Eu quis contar o que tinha acontecido, mas bem naquele momento o Dr. Wyatt entrou e disse, ele está acordado agora, o que você quer fazer? E o Dr. Coleman disse, não há nada que eu possa fazer. Nunca estive tão espantado em minha vida. Estou aqui com todo esse equipamento montado e ele não precisa de nada. O Dr. Wyatt disse, ainda acontecem milagres, sabe? Aí, quando consegui levantar-me da cama e olhar ao redor, vi que era o mesmo leito que a luz tinha mostrado vários dias antes. Bem, tudo isso foi há 3 anos, mas ainda está tão vívido como quando ocorreu. Foi a coisa mais fantástica que jamais me aconteceu e fez uma grande diferença. Mas não falo sobre isso, só contei à minha mulher, meu irmão, meu pastor e agora a você. Não sei como dizer, mas é tão difícil de explicar. Não estou tentando acontecer na sua vida. Não estou tentando contar vantagem. Apenas, depois disso, não tenho mais dúvidas. Sei que há vida depois da morte. Esta história é muito linda, né? E de seguida, o Dr. Raymond Moody ele faz algumas comparações com versículos da Bíblia, com livros de Platão, com o livro tibetano dos mortos também, com Emanuel Swedenborg. Depois dessas comparações que ele faz, são feitas considerações do ponto de vista neurológico e psicológico, tratando de casos de alucinação e sonhos, por exemplo, comparando-os com os casos registrados de pós-morte. Ou seja, vai-se pegar em problemas, situações, né, de natureza neurológica e psicológica e até de alucinações e sonhos e vai-se fazer uma comparação com os casos registrados de pós-morte. E um caso interessante de alucinação partilhada entre duas pessoas é relatado. Ou seja, o Dr. Raymond Moody, com este livro, ele não fica procurando comprovar aquilo que ele acredita, porque ele próprio diz que neste tempo ele não sabia muito bem o que é que havia de acreditar. Hoje ele acredita, já idoso, ele diz que sim, que acredita que esses eventos têm uma natureza espiritual, acredita que eles realmente são uma experiência espiritual, mas neste tempo ele mesmo diz que ele estava recolhendo dados, né? Então, quando nós apresentamos casos onde terceiras pessoas participam da própria experiência e que isso prova que não é um evento neurológico nem falta de oxigenação do cérebro, ao mesmo tempo ele vai buscar aqui um caso de alucinação onde 2 pessoas participam da mesma alucinação, para mostrar que existe também uma certa conexão, telepatia quase, podemos falar assim, mesmo em casos de disfunções neurais, né? E ele conta o caso assim, cerca das 11 horas da noite, há 2 anos, no verão, antes de minha mulher, quer dizer, isto é a testemunha contando, né? Antes de minha mulher e eu nos termos casado, eu estava levando para casa no meu carro conversível. Parei o carro na rua mal iluminada de frente à casa dela. E ambos ficámos estarrecidos quando, ao olhar ao mesmo tempo para cima, vimos enormes imagens de nós mesmos, da cintura para cima e sentados uma ao lado da outra, nas grandes árvores que sombreavam a rua, cerca de 30 metros bem à frente da gente. As imagens eram escuras, quase silhuetas, e não se podia ver através delas, mas eram de qualquer modo réplicas exatas. Nenhum de nós teve dificuldade em reconhecê-las imediatamente. Elas se moviam, mas não imitando nossos movimentos, pois só estávamos sentados quietos olhando para elas. Faziam coisas assim,
Minha imagem apanhou um livro e mostrou algo nele à imagem da minha mulher, que se inclinou e o olhou mais de perto. Sentados ali durante algum tempo, eu ia narrando a cena, dizendo à minha mulher as coisas que eu via as imagens fazendo, e o que eu estava dizendo correspondia exatamente ao que ela também estava vendo as imagens fazerem. Aí trocávamos. Ela contava o que estava vendo as imagens fazerem e era exatamente o que eu estava vendo. Ficámos sentados ali bastante tempo, pelo menos meia hora, olhando e falando acerca do que estávamos vendo. Acho que poderíamos ter continuado a noite toda, mas minha mulher tinha que entrar. Assim, finalmente subimos juntos os degraus que levavam à casa dela e quando voltei, vi as imagens outra vez e ainda estavam lá quando dei a partida e me afastei. Não há nenhuma chance de que tenha sido uma espécie de reflexo no para-brisa porque o carro estava com a capota levantada e estávamos olhando o tempo todo por cima do para-brisas. Nenhum de nós bebeu, somos abstémios até hoje. E isso aconteceu muitos anos antes que tivéssemos ouvido falar de LSD ou coisa assim. Também não estávamos cansados, ainda que fosse bem tarde, e por isso não estávamos dormindo nem sonhando. Estávamos bem acordados, alertas, espantados e excitados quando víamos as imagens e conversávamos sobre elas. Esta é uma experiência que eu não sei até que ponto é que ela pode ser considerada uma alucinação, mas é uma experiência muito interessante, né? Que natureza terá isto, né? O que é que realmente eram aquelas imagens, né? Mas podemos ver que existem experiências que não são qualificadas dentro da experiência de EQM, experiência quase morte, mas que podem ser compartilhadas, né? Experiências que nós não sabemos ainda explicar, né? E o Dr. Raymond Moody termina dizendo que gostaria de dizer aos leitores que pensam cientificamente que estou ciente, de maneira cabal, que o que fiz não constitui um estudo científico. E aos meus colegas filósofos, gostaria de insistir que não estou tendo a ilusão de ter provado que existe vida depois da morte. Me recuso, isto é muito importante ver essa posição do Dr. Raymond Moody, ele diz, me recuso a tirar qualquer conclusão de meu estudo, porque não estou tentando construir uma prova da doutrina antiga da sobrevivência depois da morte corporal. E aqui termina o nosso estudo do livro Vida Após Vida. Foi uma viagem muito interessante de 10 vídeos com este, onde nós entramos um pouco neste universo que é as experiências de quase morte. Eu vou dar continuidade a este estudo com outros vídeos, noutra coleção de vídeos, que depois começarão a ser lançadas no canal Daniel Simões. Fico muito grato por vocês acompanharem este estudo, espero que seja algo que agregue valor à vossa vida e muita luz para todos! Fico grato por estar podendo realizar este trabalho e distribuí-lo gratuitamente. Será que vou começar a cobrar pelos estudos que ofereço? Claro que não. Mas se sente que os estudos estão agregando valor à sua vida e deseja contribuir para que estes continuem sendo produzidos e distribuídos gratuitamente e agregando valor à vida de outras pessoas, você pode patrocinar nosso trabalho e ajudar-nos a manter esta obra. Sabia que já existem patrocinadores anónimos do canal Daniel Simões? Ou seja, este está sendo um trabalho de equipe. Sozinho eu não seria capaz. Com o vosso auxílio fica muito mais fácil. Se quiser me auxiliar neste trabalho do canal Daniel Simões, entre em contato comigo e divulgue. Não guarde estas percepções só para si. Ajude a divulgar o nosso trabalho. Muita luz para todos!